Muito bem, boa noite aos nossos amados. Bem-vindos sejam todos a esse nosso momento da transmissão de mais uma live com a pregação da preciosa palavra do Senhor Deus, do Deus bendito que tem nos concedido neste domingo mais um dia de vida, 26 de julho do ano de 2020. Semana que vem, no próximo domingo, nós já estaremos indo para um novo mês, o mês de agosto. Até aqui tem nos ajudado, auxiliado, socorrido o Senhor Deus. E este dia que Ele fez, nós devemos nos alegrarmos e regozijarmos nele. Graças damos ao Senhor por, neste mais um dia de vida, o privilégio que temos diante dele, alcançando o nosso viver. Uma época, uma das fases mais difíceis que nós estamos atravessando. Nunca me esqueço, no ano de 2015, exatamente no dia 5 de setembro, nós tivemos uma reunião de jovens na igreja com o pessoal de São Paulo, e naquela reunião, papéis foram distribuídos para que cada participante daquela reunião escrevesse o que ele acreditava que estaria acontecendo na sua vida na época, né, diríamos, daqui a 5 anos. Como vai estar? Como será? Como provavelmente seria a nossa vida num período de tempo de 5 anos? E aí, então, ninguém imaginava, porque agora, este ano, no dia 5 de setembro de 2020, aqueles papéis serão abertos com o que as pessoas escreveram, com o que os jovens escreveram, do que acreditavam, imaginavam que seria a sua vida nos próximos 5 anos. Ninguém tinha noção alguma que estaremos vivendo dias como nós estamos agora atravessando, vivendo. Mas graças a Deus por mais um dia de vida que Ele tem nos concedido. Eu costumo brincar aqui em casa, quando eu vou dormir, eu durmo. E quando eu acordo, eu descubro que estava dormindo. Poxa vida, acordei, estava dormindo. Nem tinha noção que estava dormindo. Muito bem, nós estamos hoje à noite chegando a mais uma mensagem no Salmo 19, acho que é a 8ª já do Salmo 19. Nós começamos a semana passada a estudar os efeitos da palavra no Salmo 19. Eu sempre tento trazer uma maneira resumida para que você tenha uma noção de como nós estamos no Salmo 19. Este Salmo, Deus inspirou o seu servo Davi a reescrevê-lo. Davi escreveu o Salmo 19 e o entregou ao mestre de canto para que este salmo, para que essa expressiva e magnífica poesia fosse usada no santuário com os adoradores reunidos. O Salmo 19 trata a respeito da excelência da criação e da palavra de Deus. Então nós temos, no único salmo de 14 versículos, o uso, a descrição de 2 livros. O livro da natureza, como eu mencionei, ele tem 3 páginas, o céu, a terra e o mar. E a primeira página, o céu, nós encontramos sol, lua e estrelas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Este é o livro da natureza. Do verso 1 até o verso 6, nós entendemos, conversamos e mencionamos a excelência da criação, mostrando-nos a glória de Deus. O verso 3, não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Verso 4, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Repôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Nós temos, então, nos primeiros 6 versos, a excelência da criação. Nós vimos uma comunicação de uma revelação clara, constante, sem linguagem, universal essa comunicação e majestosa. E a segunda parte do Salmo 19, saindo do livro da natureza, nós temos então a revelação escrita, a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Verso 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Verso 10, que é o refrão da música, do cântico, a lei do Senhor. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E nós estamos, amados, com esta apreciação da Escritura, da palavra escrita, a excelência da palavra escrita, da revelação escrita. Nós, de imediato, já em mensagem apresentada, falamos das excelências da palavra, como palavra perfeita, como palavra fiel, como palavra justa, como palavra pura e como palavra eterna. Na semana passada, no último domingo, no dia 19, nós tocamos então, iniciamos os efeitos da palavra. Os efeitos da palavra de Deus sobre os que atentam para essa palavra, sobre os que essa palavra vem aos seus ouvidos, aos seus corações. E o verso 7 eu apresentei para você o primeiro efeito, mas porém eu vou orar agora, e aí então nós vamos só rever os efeitos e falar de outros 2
completando o número de 4 que nós temos na nossa lista de efeitos da palavra de Deus. Vamos orar neste momento. Bendito Deus, queremos nos entregar nesse momento à tua direção, direção do teu Santo Espírito, para a pregação da palavra hoje à noite. Ó Deus, nada merecemos, mas por graça e misericórdia nos entregamos. Eu rogo hoje à noite, Pai, por todos quantos o Senhor lhes chama, lhes concede o privilégio, a oportunidade de estarmos juntos no Salmo 19. Creio, ó Deus, que eu não estou sozinho. Há outros que também comigo se encontram nesse momento, desejosos do aprendizado, da comunicação da palavra do Senhor chegando de maneira precisa, clara, cristalina, aos seus ouvidos e corações. Venha nos dirigir, Senhor, capacita-me, ó Deus, para a obra do ensino da palavra, da pregação, e oramos, crendo na tua direção, no precioso nome de Cristo Jesus, o bendito e eterno Salvador. Amém. Nós entendemos a semana passada que, por ser perfeita, a palavra de Deus restaura a alma. As filosofias humanas, por mais profundas, não podem arrancar a alma do poço escuro da escravidão. As religiões humanas jamais puderam trazer o homem de volta para Deus. Os esforços, as obras, os méritos, a religiosidade, a penitência são insuficientes para reconciliar o homem com Deus. Falamos sobre isto. Mas a palavra de Deus é luz para quem está em trevas. A palavra de Deus restaura a alma. Nós entendemos aí a obra de conversão. A palavra é remédio para quem está doente. É fogo que purifica, martelo que quebra o coração duro, espada do Espírito. Essa palavra de Deus não é igual. Ela restaura a alma. Nós falamos sobre isto. E o propósito da palavra de Deus é trazer-nos de volta para Deus, restaurar a alma. O ser humano que, devido ao pecado de Adão e Eva, que encabeçou toda a raça humana, ele precisa dessa obra que só a palavra de Deus tem poder para realizar, restaurar. E o propósito da palavra é trazer-nos de volta para Deus. A palavra tem essa condição, ela tem esse efeito, meu amado. Você comece a ler a Bíblia. Quando você senta, ou em pé, enfim, e você começa a ler, estudar, meditar, você vai se entregando a esse efeito da palavra sobre você. A palavra de Deus restaura a alma. A fé vem pelo ouvir da palavra. Palavra que é espírito e vida. Palavra que é espada do espírito. Nós entendemos sobre isso a semana passada. Só resumindo aqui para você, para irmos adiante e tratarmos hoje à noite dos dois efeitos que eu separei, formando aí então um número de 4 dentro do Salmo 19. Vimos ainda também no verso 7 que ela não apenas restaura a alma, mas ela dá sabedoria aos simples.
Nós temos uma sabedoria do mundo, do sistema de vida da humanidade que rejeita, recusa Cristo, Deus. Esse sistema do mundo tem uma sabedoria que é loucura para Deus. Por que a sabedoria do mundo é loucura para Deus? Porque ela torna o homem arrogante. É aquele conhecimento que ensoberbece. É uma sabedoria terrena, carnal, demoníaca, insulta a Deus, exalta o homem como ser independente, diviniza o homem e humaniza Deus. Por isso, essa sabedoria gera escravidão, infelicidade e deságua na morte. As muitas correntes filosóficas têm levado a humanidade para o fundo de um abismo espiritual. Porém, a palavra de Deus, dela declara a si mesma, dá sabedoria aos simples. Aqueles que se colocam debaixo da autoridade da palavra de Deus tornam-se sábios, porque a sabedoria de Deus é você ver a vida na perspectiva de Deus. É você ter uma noção da vida na perspectiva de Deus. O interessante é que a sabedoria de Deus não é dada aos arrogantes, mas aos simples. A sabedoria é para aqueles que se despojam da vaidade. Porque onde reina o orgulho, certamente vai imperar a loucura. O analfabeto pode discernir o sentido da vida. O jovem pode ser mais sábio que o velho. O fraco, aliás, pode ser mais forte do que o gigante. A sabedoria, a palavra, ela dá sabedoria. O verso 7 diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou aos simples. Nós temos a palavra que restaura, a palavra que dá sabedoria, e em terceiro lugar, mais um outro efeito da palavra de Deus para o coração e vida do homem e mulher de Deus, que se coloca diante da sua palavra. O verso 8 diz que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Meu amado, este mundo está marcado e dominado pela tristeza. Este mundo é um vale de lágrimas. Sem epidemia, sem pandemia, já poderíamos descrever este mundo assim. Muito mais agora. Com os acontecimentos que nós temos, marcado e dominado pela tristeza. Na semana passada, não essa semana agora, não, que terminou ontem, nós estamos começando uma outra hoje. Mas na outra semana, nós tivemos a semana do dia 12, 13, segunda, 14, 15, no dia 15 de julho, pela manhã, eu estava indo até os nossos clientes, talvez os mais abençoados clientes do planeta Terra. São os clientes que adquirem o nosso pão missionário. Estávamos na semana da entrega dos pães missionários, cujo valor é separado para missões. Domingo passado foi o nosso domingo missionário, em que nós separamos as nossas ofertas para missões. Eu fui entregar numa dessas
desses nossos clientes lá no lar. Todo mês eu vou no lar dessa pessoa. Eu cheguei no lar dessa pessoa para entregar o pão missionário e ela me atendeu dizendo o seguinte: ore por mim. Preciso de um milagre na minha vida. Sim, essa pessoa se dirigiu a mim dessa maneira: ore por mim, preciso de um milagre na minha vida. Eu a conheço há tantos anos, talvez um número de quase 15 anos, e eu perguntei-lhe: o que está acontecendo? E ela então me relatou que o seu esposo havia recebido o diagnóstico médico que estava com câncer em 2 partes do seu corpo e era sério. E ela então me solicitou que orasse em favor do seu esposo. Dia 15, amados, dia 15. Numa velocidade tremenda. A semana mudou. E qual foi a minha surpresa? Quando 8 dias depois, na quarta da outra semana, eu estava orando pelo esposo dela. Eu vi a notícia no Facebook dela a respeito da morte do seu marido. 5 dias depois que ela havia conversado comigo, o seu marido partiu para a eternidade. Este mundo é um vale de lágrimas. Tivemos aí uma família enlutada, lágrimas, marcado pela tristeza. É dito que as pessoas estão vivendo com a esperança morta. A tristeza, a ansiedade, a tristeza em grande quantidade, nós temos ansiedade, aquela incerteza aflitiva, aquela angústia, o medo, a depressão, são as marcas da sociedade contemporânea, da sociedade em que nós vivemos agora. São os sonhos que não se realizaram. É o casamento que não aconteceu. Ou então o casamento que acabou. Ou então são os filhos que não são aquilo que se esperava que fossem. Ou então, como está acontecendo com muitos, a vida financeira que nunca deslanchou, ou então que agora, devido à situação que nós estamos vivendo, há um grande conflito. É a dor de um amor não correspondido. É verdade isso, amados. Tem isso também. É a angústia de não encontrar uma resposta para a vida na filosofia. É a angústia de não encontrar uma resposta para a vida na religião. É a angústia de não encontrar uma resposta para a vida no trabalho. Muitos estão buscando uma resposta para a sua vida na filosofia, nas muitas religiões, no trabalho. Muitos estão buscando uma resposta para a vida no dinheiro. Outros estão buscando uma resposta para a vida no prazer, ou então no sucesso. Meu amado, neste mar de tristezas, a palavra de Deus alegra o coração. A palavra de Deus pode e dá alegria ao nosso coração. Ela traz uma fonte que dessedenta, que sacia, que satisfaz a alma.
E a alegria que a palavra dá, independe das circunstâncias. Então eu e você temos um progresso para ser observado. O convertido ganha primeiramente sabedoria e a seguir felicidade. A verdade que torna reto o coração também lhe concede alegria. A graça traz júbilo ao coração. A alegria que procede deste mundo, meu amado, ela é artificial e apenas externa. E a alegria celestial? A alegria celestial, porém, satisfaz a natureza interior e preenche as faculdades mentais até transbordarem. Qual o nosso consolo diante das tristezas que vêm na nossa vida? Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Como isso ser possível, se não pela palavra do Senhor Deus? Se não pela palavra do Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Não há refresco mais agradável do que este derramado do cântaro das Escrituras. Diante disso, temos uma frase para deixar que essa frase trabalhe na nossa vida. Para ser feliz, refugie-se e leia a Bíblia. Nós temos um grande privilégio, ter acesso imediato, direto, constante na palavra de Deus. Certamente você tem uma Bíblia, um exemplar da palavra de Deus, acessível, próximo a você. É uma maravilhosa arca do tesouro. Essa palavra do Senhor Deus restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração. Precisamos, em cada dia desse nosso viver, nos refugiarmos na palavra de Deus, em ler a palavra de Deus. Esses dias eu estava, inclusive, meditando no Evangelho de João, capítulo 5, lendo ali o Evangelho e observando o relato bíblico do tanque de Betesda e aquele paralítico há tantos anos que ninguém conseguiu lançá-lo ao tanque, porque diz o texto bíblico que em determinado momento o anjo agitava as águas. É até estranho, né, a descrição do texto, e o primeiro que lá descesse no agito das águas, diz a palavra sarava de qualquer enfermidade. Eu achei interessante quando Jesus pergunta para ele: queres ficar são? E ele já faz até ele dá até uma resposta para Jesus, descrevendo que mesmo querendo ficar são, no que ele responde para Jesus, leva a entender isso, porque ele relata: Senhor, sempre que a água é agitada, não tem ninguém, estou há vários anos aguardando, não tenho alcançado esse privilégio. Ele não fala eu quero, mas como ele responde por linha de raciocínio, era o que ele mais desejava. Bastou uma palavra de Jesus: toma o teu leito e vai para a tua casa. Nada de água ser agitada, jogada na água, bastou uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. A palavra de Deus, em quarto lugar,
além dela restaurar a alma, dar sabedoria aos simples, alegrar o coração, ela também tem um efeito sobre nós. Ilumina os olhos. Ela ilumina os olhos. Nós temos entendido e conhecido e chegado à compreensão pela palavra de Deus que este mundo está em trevas. Há um mundo em trevas. O diabo é o príncipe das trevas. Nós entendemos pela palavra de Deus que o pecado gera cegueira. Por isso, sem Jesus, o homem anda em trevas. Não sabe para onde vai e cai no abismo eterno onde reina trevas. Deixe-me ler para você, na palavra, na inspiração divina, da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, segunda aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. A princípio eu vou ler esses dois versos para você. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Diz a palavra: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meu amado, o Deus deste século refere-se a Satanás. A profissão de Satanás é cegar os entendimentos dos incrédulos para que, porventura, eles ouçam do evangelho que precisam de Cristo. Ele cega os entendimentos. E a Bíblia diz no verso 6 da 2 Coríntios capítulo 4, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Meu amado, sem Cristo, sem Jesus, o pecador está perdido, anda em trevas, não sabe para onde vai e cai no abismo eterno, onde reina trevas. A escuridão é símbolo de ignorância, desconhecimento, incompreensão, desinformação. A escuridão é símbolo de torpeza, depravação, desonestidade. A escuridão é símbolo de insalubridade, algo doentio, algo molesto, algo mórbido. E a escuridão é símbolo de morte. Uma separação para toda a eternidade de Deus. E é sob o manto das trevas que os fascínoras, bandidos, perversos, assassinos, criminosos, malfeitores, engendram, arquitetam, maquinam e praticam suas abominações mais detestáveis e odiosas. É nesse manto das trevas. É na escuridão que os homens sem Deus vivem na prática imunda de seus pecados. Estão em trevas, andam em trevas.
neste cenário de trevas, irrompe, surge, aparece, chega a luz da palavra de Deus. Quando a palavra chega, irrompe a luz, nossos olhos são abertos, nossa alma liberta e somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. A luz traz conhecimento, pureza, vida. Deus é luz. Sua palavra é luz. Deixe-me ler para você o que o apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1, a declaração que ele faz sobre Deus. 1 João, capítulo 1. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Verso 5 da primeira epístola de João, capítulo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos à luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus é luz, e a sua palavra é luz. Para os olhos obscurecidos, ensombrados, ofuscados por tristeza e pecado, a Escritura é um oculista habilidoso e os torna claros e radiantes. Meu amado, olhe para o sol. Ele lhe cegará os olhos. Olhe para a luz maior da revelação e ela os abrirá. A pureza da neve provoca uma cegueira no viajante dos Alpes. Mas a pureza da verdade divina exerce o efeito contrário e cura a cegueira natural da alma. Vamos observar mais uma vez a nossa graduação. O convertido tornou-se um discípulo. Ele foi restaurado, a palavra restaura a alma, a obra de conversão, a seguir. Ele recebe sabedoria, tornou-se um discípulo a seguir, uma alma jubilosa, a palavra alegra o coração. Agora ele obtém olhos perspicazes, ou seja, olhos sagazes, espertos, inteligentes. Enxerga. Já viu aquela pessoa que você atenta para algo que ela está fazendo e é terrível? Ela diz, mas eu não vejo nada de mal nisso. Não enxerga nada, está cego. Cego. E essa pessoa com olhos perspicazes, com olhos espertos, com olhos inteligentes, ela, como pessoa espiritual, ela discerne, ela compreende todas as coisas. É interessante isso. Deixe-me ver. 4 efeitos da palavra. 4 efeitos. De restaurar a alma, dar sabedoria, de alegrar o coração e de iluminar. Ela ilumina os olhos. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Numa das mensagens, eu mencionei daquele amigo meu, daquele colega, quando nós falávamos dessa parte da excelência da palavra na obra de pureza. A palavra não é apenas pura, mas ela purifica.
essa palavra deve ser escondida no nosso coração para não pecarmos contra Deus, ilumina os olhos. E esse colega nosso, providencialmente, Deus o levou para a palavra quando estava sendo assediado por uma mulher, e ele então foi para o texto de Provérbios, capítulo 7. E ele tomou a iniciativa e a ousadia de memorizar Provérbios 7, para que pudesse enfrentar aquela situação de alguém que ou estava tentando seduzir. Ele foi para Provérbios 7. O interessante de Provérbios 7 que o texto começa já trazendo uma exortação direta, já chamando atenção, já exortando: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize, verso 4, a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama a tua parenta. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. E aí o texto vai descrevendo as atitudes dessa mulher, e enfim, o texto tem 27 versículos, e esse colega meu, faz algum tempo que eu não o vejo, ele mudou de Barreto, numa outra cidade, mas naquela época ele pôde se manter recebendo, na obra da pureza da palavra, a iluminação para os seus olhos, contra a cegueira do pecado. 4 efeitos da palavra. Eu até ia começar hoje à noite falar do valor da palavra de Deus. Tem 2 valores que nós vamos tratar com os amados, que eu vou tratar com vocês. E depois nós temos o poder da palavra. Eu gostaria semana que vem, mas acho que não vai ser possível. Semana que vem provavelmente eu vou conseguir tratar desses 2 valores da palavra de Deus. São 2 valores interessantíssimos. Chama atenção para meditarmos neles. E depois do domingo, do segundo domingo de agosto, e então vai ser o terceiro domingo de agosto. No terceiro domingo de agosto, eu vou estar concluindo o nosso tempo no Salmo 19, tá? Vários fatos que nós acentuamos, destacamos, marcamos em elevada consideração dentro do estudo do Salmo 19, e nós temos o desafio para você memorizar o Salmo 19. Você começa lá no verso 1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há sem linguagem, não há palavras, e deles nenhum som se ouve. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Você faz igual eu peguei um papelzinho, escrevi, coloquei na minha carteira, e de vez em quando eu vou lendo, vou convivendo, e com certeza você vai familiarizar-se com o texto e poder, então, ter esse texto na sua mente, na sua memória. Paulo disse, claro que dentro de um contexto lá em Filipenses, de viver com dificuldades, abundância, escassez, enfim, ele resumiu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mediante a graça de Deus, é a palavra dele, ele, com certeza, derramando-nos da sua graça, nós iremos memorizar, familiarizarmos com essa porção da palavra de Deus. Tem a irmã Inês de Ribeirão Preto, a irmã
Maria Inês Gonçalves Dias, me despertou para pregar no Salmo 23 depois, do Salmo 19. Mas tem um outro salmo também que eu gosto, já preguei no texto desse salmo, que é o Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade e glória, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. Também é um outro salmo que eu aprecio bastante, e quando houver oportunidade eu vou pregar neste salmo também, fazendo uma live a respeito deste salmo. Como eu disse semana passada, orem por mim, eu estou orando por você, tá? Em meio a essa época que nós estamos vivendo, em meio a esses dias, ainda assim, apesar de tudo, podemos dizer: Deus tem sido bom. Tem um versículo que eu li no Salmo 119, deixa eu pegar lá para mencionar para você de maneira precisa, para não sair errado. Salmo 119, o verso 64. Apesar de tudo, diz a palavra: a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Ou seja, apesar de tudo, a terra está cheia da bondade de Deus. Damos graças ao Senhor sempre. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Há pessoas que nesses dias em que nós estamos vivendo estão atravessando momentos difíceis, acometidas pela Covid-19, pelo novo coronavírus. Eu tenho conhecidos vários que foram acometidos e, graças a Deus, já recuperaram, já há tempo fazem parte daqueles que já tiveram, foram contaminados e sobreviveram. Outros não. Triste, essa semana eu fui atender o Oveiro, né, que passa aqui na rua, nosso amigo. Somos clientes dele há muitos anos. E ele então me dizia que a sua mãe estava bem de saúde, mas tinha uma cirurgia de catarata marcada já há algum tempo, e agora surgir a oportunidade para tal cirurgia ser feita. Os filhos até não queriam que a mãe fosse por causa da situação que estamos vivendo agora em relação aos hospitais e a possibilidade de contrair no hospital o vírus, mas a mãe queria fazer a cirurgia e acabou indo, e infelizmente lá no hospital ela contraiu o vírus e de uma forma muito rápida ela chegou a óbito depois de alguns dias. E quando ele me relatava isso, já havia um mês ele havia perdido a sua mãe, e eu nem sabia. Ele falou: você está sabendo que eu perdi minha mãe? Não, não sabia. Então ele me relatou isso. É triste. Uma senhora de 68 anos de idade. 68. Alguns diriam até jovem, né? 68 anos de idade. Mas é uma realidade nos nossos dias a dia, no nosso viver, e isso chama-nos atenção. Eu vou orar nesse momento. Ore por mim, eu estarei orando por você e colocando diante de Deus os seus pedidos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, até mesmo nessas nossas lives, a condição de não estarmos sofrendo com a transmissão. No começo tivemos esse problema. Agora está mais tranquilo, graças a Deus. Nosso Deus e Pai bendito, obrigado, Deus, pela palavra do Senhor, que é viva, eficaz. Ela tem um efeito, Deus. Restaura a alma, a nossa alma. Ela dá sabedoria, ó Deus. A verdadeira sabedoria vem da tua palavra,
que leva-nos a ter uma clara perspectiva da vida, naquela dimensão da perspectiva que o Senhor tem. Essa compreensão nos vem pelo entendimento da sabedoria da palavra. Essa palavra, ó Deus, também alegra o nosso coração. Essa palavra também ilumina os nossos olhos. Ela nos dá discernimento espiritual, compreensão, ó Deus, para discernirmos entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Ó Deus, obrigado por cada pessoa que uniu-se a nós, a mim, e juntos tivemos o privilégio, a oportunidade de recebermos a tua palavra nessa noite. E que na obra do Santo Espírito, ó Deus, faça de nós cumpridores da tua palavra. Que nós sejamos cumpridores da tua palavra, segundo o teu propósito em nossas vidas. Porque o Senhor é quem opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a tua boa vontade. Que dessa forma possamos, ó Deus, fazer todas as coisas sem contenda e nem murmurações. No nome de Jesus, neste momento eu oro com gratidão. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Desejo a você uma ótima semana. Dias que, apesar de difíceis e conflitantes, tenhamos no Senhor o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na angústia. Tenham todos uma ótima noite. É hora de partir. É tempo de partir. Graças a Deus. Até a próxima semana, nos abençoando e o Senhor Deus nos dando este privilégio. Amém.